Nós que somos pais, nós precisamos buscar em Deus sabedoria, discernimento para ajudar os nossos filhos a se encontrarem. Porque, gente, nós estamos vivendo numa época, numa geração que é desde criança, adolescente, jovem e adulto, de pessoas cheio de incertezas, dúvidas, ansiedade, medo, depressão. Eu estou falando alguma mentira aqui? Nós estamos nessa época. E como é que nós vamos blindar a nossa família e nós? Porque nós estamos sujeitos a isso, tá? Isso não significa que eu estou blindada, que eu nunca vou passar por isso. Eu já passei. E sendo cristã. Então, nós não estamos blindados. Nós temos que o quê? Nos preparar com a palavra, com aquilo que o Senhor nos deixou como aqui, ó, dentro disso aqui, a gente vai entender todas as coisas. Como fazer, o que não fazer. Gente, eu já tive várias experiências no dia de me deparar com uma situação e eu vou aplicar exatamente o que eu li naquele dia da palavra do Senhor. Aí ficou fácil, porque eu já tinha a instrução do Senhor no meu coração. É isso que nós precisamos. A nossa família, os nossos filhos são a nossa responsabilidade. A responsabilidade é do pastor, é do líder, que se vire para lá, esse menino rebelde terrível. Não. É minha responsabilidade e sua, como filhos, pais, estou falando para os pais. Nós precisamos sentar, conversar com os nossos filhos, instruí-los nos caminhos do Senhor, a fazer aquilo que a Bíblia instrui. Eu faço isso com as minhas filhas. E já por diversas vezes, gente, elas não estão isentas de coisas, não. Eu me deparei com situações de falar, meu Deus, e agora? Aí eu me lembro que eu tenho um Deus que é poderoso e que eu sou filha. E que eu não estou perdendo tempo aqui. E que é Ele que vai me socorrer. Então, aí eu aplico o que o Senhor já me instruiu, já me disse. Nós precisamos estar preparados, porque se a gente não fizer isso, o mundo faz. E o mundo faz e destrói a vida dos nossos filhos. Então, muitas vezes, a gente está dentro da igreja, mas a gente está vivendo uma vida mais ou menos. Porque a gente ainda não se posicionou como filho. E não adianta a gente querer viver coisas novas, que foi o que eu falei aqui, sem decidir fazer coisas novas. Nós precisamos decidir fazer coisas novas. A terceira e última ação que nós precisamos executar de forma intencional e de propósito é sair da passividade. Sabia? Nós precisamos. O que é isso? Pelo amor de Deus. Passividade, a pessoa que depende da circunstância, dos momentos, do que está acontecendo, da vida do outro para se posicionar. Ela depende da ação do outro para fazer na vida dela. Nós não podemos ser assim, porque a nossa dependência ela está no Senhor. Não é em pessoas, não é em circunstâncias, não é em ações, não é porque as coisas estão muito caras, o dólar está baixo, mas as coisas estão lá em cima, não é porque nós estamos saindo de uma pandemia, não é nada disso. A gente precisa se posicionar diante do que o Senhor deixou para nós e vivermos uma vida de propósito. Não vamos ser pessoas passivas de ficar reclamando e colocando a culpa nos outros, dos erros que a gente comete. E se na vida do outro dá certo, aí na minha vida vai dar. Mas se na vida do outro não dá, na minha também não dá, não. Você tem uma vida para viver, eu tenho uma vida para viver. O que eu vou viver é diferente do que você vai viver. E o primeiro hino que a gente cantou aqui, falou o quê? Quem lembra da letra? Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Sim, Ele é. Mas se eu não me posicionar como filha, e se eu não entender aquilo que Deus está me chamando a fazer, eu não vou viver. Sabia disso? Se você ouvir uma frase que disse assim, quem tem promessa de Deus não morre, não é verdade.
quem tem promessa de Deus, morre sim. Você sabia disso? Morre, sabe por quê? As promessas de Deus, elas estão condicionadas naquilo que eu decido viver. Deus tem sim para mim, Ele é fiel sim para cumprir. Ele já prometeu sim, mas eu só vou viver se eu me posicionar como filha e agarrar tudo aquilo que o Senhor já reservou para mim. Então, não fica aí pensando, Deus prometeu para mim, eu vou viver, mas eu estou vivendo uma vida totalmente fora daquilo que é a vontade de Deus. Pode esperar, não cumpre, porque isso não é eu que estou falando não, é a palavra do Senhor. Nós temos aqui vários exemplos de pessoas com promessas que morreram, porque não quiseram, não obedeceram, não decidiram viver. Então, nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos posicionar, influenciar pessoas e não sermos influenciados pelos outros, por coisas que são contra os princípios. Nós estamos vivendo numa época que os jovens, adolescentes, vão assim, sendo influenciados pelo mundo, se eles não estiverem alicerçados na palavra, viu? Por isso, você que é jovem, adolescente, está aqui nesta noite, medite na palavra, noite e dia.